Olá, este é o episódio 3 do Contas Exatas e hoje vamos falar sobre o IMI. O IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, é uma taxa anual cobrada pelas finanças a favor das autarquias aos proprietários de imóveis situados no território nacional. A taxa de IMI incide sobre o VPT dos prédios e é definida anualmente por cada autarquia, podendo variar em regra entre 0,3% e 0,45%, aplicada aos prédios urbanos, os edifícios destinados à habitação, comércio, indústria, serviços ou outros, e também os terrenos para construção. A AGDA aplica a taxa mínima de 0,3% e até 0,8% aplicada aos prédios rústicos, que podem ser terrenos que não sejam para construção, podendo destinar-se à agricultura ou silvicultura, incluindo edificações que nele se encontrem para esse efeito. Está obrigado ao pagamento do IMI quem for proprietário ou usufrutuário de um prédio em 31 de dezembro do ano a que diz respeito. O valor patrimonial tributário, o VPT, é o valor do imóvel atribuído pelas finanças, de acordo com uma fórmula de coeficientes de vários fatores, desde as características do edifício às características da zona envolvente. Este valor consta na respectiva caderneta predial, que pode ser consultada no portal das finanças e é determinante para o cálculo dos vários impostos relacionados com o imóvel, não só o IMI, como o IMT, IRS, o imposto de selo, que se refletem nos atos de compra, de venda, doação, partilha, etc. O IMI é calculado pelo valor patrimonial do imóvel multiplicado pela taxa de imposto aplicada pelo município. Anualmente, até 31 de dezembro, as câmaras têm de comunicar à autoridade tributária a taxa de IMI que vão cobrar no ano seguinte. Algumas autarquias criam descontos no IMI para famílias em função do número de filhos, que é o chamado IMI familiar, e, por outro lado, penalizam prédios devolutos com taxas agravadas. Em relação ao prazo de pagamento, as finanças emitem e enviam aos proprietários as respectivas notas de liquidação, geralmente durante o mês de abril, para pagamento até ao final de maio. Na notificação é já incluída uma referência de multibanco para fazer o respectivo pagamento. O valor calculado pode sempre ser pago de uma vez ou pode ser diluído em 2 ou 3 prestações. Se o valor do IMI a pagar for até 100 euros, o pagamento é único no mês de maio. Se o pagamento for superior a 100 euros e inferior a 500 euros, podem ser 2 prestações, maio e novembro. Já se o valor do IMI for superior a 500 euros, podem ser 3 as prestações, maio, agosto e novembro. O pagamento do IMI deve ser feito sempre até ao último dia do respectivo mês. Agora, quanto às isenções, existem várias. Vou descrever algumas que podem ser aplicadas aos particulares, nomeadamente isenção temporária para habitação própria e permanente. É concedida na aquisição de um imóvel para habitação própria e permanente se o VPT não for superior a 125.000 euros e o rendimento conjunto do agregado familiar for inferior a 153.300 euros. A isenção do IMI é automática e temporária, atualmente só é concedida por 3 anos. Este tipo de isenção de IMI pode ser concedido 2 vezes em momentos diferentes, ao mesmo agregado familiar ou ao mesmo proprietário. Também podem beneficiar desta isenção os proprietários de imóveis destinados à habitação própria e permanente que tenham sido construídos, ampliados ou melhorados. Mas neste caso é necessário entregar nas finanças um requerimento documentado comprovando a situação para que a isenção do IMI possa ser reconhecida. A isenção de IMI em prédios urbanos para reabilitação,
Os prédios urbanos ou frações autónomas concluídos há mais de 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana podem beneficiar da isenção de IMI durante 3 anos, mediante o cumprimento de várias regras e desde que a autarquia reconheça a intervenção da reabilitação. Esta isenção pode ser renovada, mediante requerimento do proprietário, por mais 5 anos, no caso de imóveis afetos ao arrendamento para habitação permanente ou habitação própria e permanente. A isenção de IMI permanente, referente a imóveis de baixo valor e famílias com baixos rendimentos, a lei atribui uma isenção de IMI aos prédios rústicos e ao prédio ou parte do prédio urbano destinado à habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, desde que o rendimento bruto anual do agregado familiar não seja superior a 15.295 €. Isto com base na declaração de IRS entregue no ano anterior. E o valor patrimonial tributário global, em relação a todo o património pertencente ao agregado familiar, também não pode exceder 66.500 €. Esta isenção é automática e está condicionada ao cumprimento de todas as obrigações declarativas em sede de IRS e de IMI. Temos ainda a isenção de IMI nas heranças indivisas. O Orçamento de Estado para 2021, recentemente, introduziu alterações à isenção de IMI permanente, no caso de imóveis pertencentes a heranças indivisas de agregados de baixos rendimentos. Assim, sempre que os imóveis sejam detidos por heranças indivisas e afetos à habitação permanente dos herdeiros, a isenção de IMI passa a ser aplicada à cota-parte pertencente aos herdeiros, que estejam identificados na matriz predial e que cumpram as condições para a isenção. Em princípio, deveria ser automática. Caso não seja, convém apresentar um pedido à repartição de finanças. As finanças atualizam automaticamente o VPT dos imóveis de 3 em 3 anos, com base na desvalorização da moeda, o que faz subir o IMI de 3 em 3 anos. Contudo, esta revisão não tem em conta os coeficientes de vetustez, que é a idade do imóvel, e de localização, os quais podem contribuir para baixar este valor. Para saber se pode pagar menos, deve fazer uma simulação do VPT da sua habitação através do portal das finanças e perceber se vale a pena submeter um pedido de nova avaliação às finanças, para passar a pagar menos. Isto porque pode acontecer que outras variantes na fórmula, por exemplo, o aumento do preço do metro quadrado, provoquem um aumento do IMI para além do que já está a pagar. Feita assim a confirmação da diminuição do IMI, pode então entregar o pedido na repartição de finanças ou diretamente no portal até 31 de dezembro, refletindo-se no valor a pagar no ano seguinte. Para fazer a simulação no portal, siga estes passos. Entre no portal da sua sessão, procure na lupa, no cabeçalho, simular avaliação prédio urbano, escreva a freguesia na imagem do mapa que aparece, identifique o lugar e o imóvel com o cursor, clique com o cursor no imóvel para aparecer uma janela com o coeficiente de localização, clique na linha que diz habitação e preencha os dados solicitados de acordo com a caderneta predial. Clique em calcular e voilá, faça a sua análise. Muito obrigada, espero ter sido esclarecedora e envie-nos as suas sugestões. Até à próxima e fiquem bem.